Bom dia, ser de luz. Passamos hoje um dia extraordinário. Bora para mais um dia, para mais uma mensagem que sirva para a gente clarear as nossas ideias, expandir a nossa mente, fazer com que a nossa visão espiritual se ative, para que você possa enxergar muito mais longe, muito além do que os seus olhos físicos possam enxergar. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Amplie a sua visão. Amplie a sua visão para que você enxergue sempre algo a mais do que as circunstâncias que muitas vezes pode estar ocorrendo aí na sua vida. E antes da gente prosseguir, que tal o nosso combinado? Curte, comenta, compartilha. Hoje a nossa palavra-chave é promessa. Então digita aí, promessa, promessa, para que as promessas que Deus fez na sua vida possam ser ativadas. E só você sabe quais são essas promessas, mas é importante você ampliar a sua visão para que você possa alcançá-las. Então vai lá, curte, comenta, compartilha, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha com pelo menos uma pessoa, beleza? Feito isso, a gente começa com a nossa frase, que diz o seguinte: se não houver expectativa e fé, os céus não se abrem. Os céus não se abrirão. Se não tiver expectativa e fé, os céus não se abrirão. Eu costumo dizer o seguinte: os céus já estão abertos. É você que está demorando para fazer aquilo que precisa ser feito para que você alcance as bênçãos que estão aí para você. Os céus não vão se abrir, os céus já estão abertos, mas é você que está demorando para tomar uma atitude para você ir em direção aos seus sonhos. Você está demorando para agir, entende? Porque quando você agir, aquela velha frase, né? Quando você colocar os pés, Deus então coloca o chão e você começa a andar. E você anda, e você mesmo com medo, você começa a andar e você vê segurança, porque não quer dizer que as coisas vão acontecer assim, às mil maravilhas, mas você está dando passo, você está avançando, você está saindo do lugar. E o ato de você sair do lugar demonstra fé, fé em agir, fé em colocar em ação, em prática, tudo aquilo que você precisa fazer para alcançar os seus sonhos. No livro de hoje está em Hebreus 11, imagina qual a palavra que é. Hebreus 11:1 diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha aí, ó. De novo falando com você sobre o ato de você se movimentar em direção aos seus sonhos, mesmo que você ainda não enxergue. Não enxergue como? Com os seus olhos físicos, porque os seus olhos espirituais já estão ativos. Enxergar com os olhos espirituais é enxergar pela fé, é enxergar de uma maneira diferente não é enxergar pelas coisas que acontecem ao seu redor, pelas circunstâncias que acontecem ao seu redor, mas agir em direção, agir com congruência com aquilo que vai fazer com que você chegue aonde você deseja, entende? Não adianta você ter um sonho, ter uma meta, ter um desejo de conquistar algo e ficar esperando que isso caia no seu colo. Isso não vai acontecer.
você precisa agir, você precisa ir para cima, você precisa avançar, você precisa passar pelo processo para que você possa amadurecer e crescer todos os dias. Aí no livro ele diz assim, ó: para onde você está olhando? Uma pergunta. Para onde você está olhando? Você está olhando para as dificuldades ou você está com foco naquilo que você tanto quer? Para onde você está olhando? A grande maioria das pessoas vive apenas com a visão do natural, das coisas visíveis e constatáveis por meio dos olhos físicos. Mas o fato é que é necessário enxergar além, pois Deus nos criou para viver nesse nível. Deus criou você para ter grandes promessas, alcançar grandes sonhos. Mas o que acontece? Muitas vezes você se sente afligido, afligida pelas situações, pelas circunstâncias que estão ao seu redor. E você deixa de enxergar o mundo de uma maneira diferente porque você está só enxergando com base nas informações que os seus olhos físicos estão vendo aqui no momento. Mas Deus criou você para muito mais, para ir além disso. Mas as situações, os paradigmas, as crenças limitantes que foram implantadas em você te impedem que você cresça, que você evolua, que você vá para cima. E quando Jesus ele fala, conheceis a verdade e a verdade te libertará, é desse mundo, do mundo das ilusões da sua mente, do mundo dos paradigmas ensinados para você, que ele está te libertando. Ele te liberta. Mas você precisa ter atitude, avançar, ir para cima, prosperar, para que você possa avançar e crescer. Entende? Então, se você juntar isso, você evolui, você prospera, você ativa a sua visão espiritual, a sua consciência se expande. A sua consciência se expande. Você passa a enxergar o mundo de uma outra maneira. E quando você enxerga o mundo de uma outra maneira, as coisas começam a mudar, a se transformar. E aí você passa a viver naquele sonho, naquele reconhecimento que tanto você busca. Entende? Aí ele continua assim, ó. Para termos essa visão além do natural, há um ingrediente essencial: a fé. Por meio dela é que enxergamos o mundo com a ótica dos céus. Percebo que muitas pessoas vivem uma visão tão intensa na Terra que acabam se esquecendo do que verdadeiramente importa. Ao ficarmos presos no natural, cedo ou tarde, iremos nos encontrar sem perspectiva ou propósito. A Bíblia compara isso a correr sem alvo. É desfinhar socos ou golpes no ar. Algo que, por fim, acaba sendo apenas desperdício de tempo. E a vida se torna dessa maneira se a vivermos sem a fé em Deus. Se você não tiver fé em Deus, porque ter fé em Deus não é ser algo religioso, não é ser algo maçante, pesado, mas é acreditar que Ele tem a boa vontade dele, é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando você não olha para essa vontade dele para a sua vida, você acaba sucumbindo nas dores que as situações da vida te colocam. Entende? Essa é a vantagem de você querer viver a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável.
Mas, muitas vezes, você é impedido disso, porque toda vez que você escuta falar na palavra Deus, você acha que é algo religioso. Você fecha sua mente para acreditar que existe algo bom. Toda vez que você vê a palavra, o nome Jesus, você acha que está vinculado a uma religião. E não é isso. Entenda os princípios e pratique esses princípios na sua vida e você vai ver como a sua vida muda. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade do mundo que ensinaram para você é que o mundo é difícil, ele é terrível. Eu não estou romantizando nada e dizendo que é fácil, mas quando você foca os seus olhos na dificuldade, tudo que você vai enxergar é dificuldade. Quando você foca os seus olhos no desespero, tudo que você vai ver é desespero. E como você cria uma boa vibração, como você cria um bom sentimento, olhando só para aquilo que drena a sua energia. Entende? Por isso que você deve ampliar a sua visão. Por isso que você deve ativar os seus olhos da fé, para que você possa enxergar além daquilo que os seus olhos físicos enxergam. Entende? Se você fizer isso, você vive uma nova vida. Você transforma, você muda a sua visão. Entende? Não é ser um alienado, não é viver fechado para as coisas, para as informações, é apenas não colocar o seu foco nisso, porque isso não vai te ajudar a prosperar, isso não vai te ajudar a avançar, isso não vai ajudar você a resolver os seus sonhos. Aí ele continua assim, ó. A fé é o combustível para acessarmos o sobrenatural. É por meio dela que nos achegamos a Deus e tomamos posse da promessa que Ele tem para a nossa vida. Quando eu era jovem, recebi promessas da parte de Deus que Ele me usaria para fazer grandes coisas no reino. Todavia, naquela época, eu jamais consegui enxergar isso, pois eu era um garoto tímido, introvertido. Aquelas palavras, os ouvidos humanos, pareciam loucura para mim, mas apliquei a fé, pois sabia que Deus prometeu, Ele cumpriria. E hoje vivo essa palavra. Aqui ele fala sobre a infância dele, que ele era uma pessoa extrovertida, tímida, chacoteada, que sofria bullying, que era jogada a escanteio, isso em casa, na escola, por uma vida sofrida que ele tinha na infância. Pai alcoólatra, uma família totalmente desestruturada, mas ele se agarrou depois, quando ele alcançou a adolescência dele, ele conheceu um caminho que o levaria a sair daquela prisão emocional, daquela prisão de traumas que ele vivenciou na época da sua infância. Do mesmo modo, isso é acessível a você, a mim e a todos nós. Para que a gente possa ampliar o nosso campo de visão, é preciso aplicar a fé, entrar em movimento, é acreditar mesmo que os seus olhos físicos ainda não estejam enxergando, que não esteja presente. É isso que muda a configuração das situações ao seu redor. É isso que muda você. É isso que você consegue mudar a atmosfera ao seu redor. É mudando a atmosfera interna. É mudando a psicosfera interna que você muda a psicosfera do teu ambiente onde que você está. Entende? Se você não mudar a maneira de enxergar as coisas, nada muda.
Lembra que eu sempre falo que toda mudança, ela acontece primeiro aqui dentro de você, para depois ela muda fora. Mas se você não aprende a mudar as coisas dentro de você, você deixa que as circunstâncias da vida, as dores do dia a dia, os traumas que você viveu lá atrás, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, você ainda está congelada naquele passado. Você não quer enxergar a verdade. Você não quer enxergar a verdade que pode te libertar. Conhecereis a verdade te libertará. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Conhecereis a verdade te libertará. Mas você precisa dar passos de fé em direção àquilo que você quer, mesmo que você ainda não esteja vendo. Se você não der passos de fé, se você não avançar, você fica estagnado. Você não cresce, você não avança, você não prospera. Entende? Então, é extremamente necessário você ampliar, abrir, expandir a sua mente, a sua consciência, renovar a sua mente todos os dias para viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Você só consegue vivenciar se você renovar a sua mente todos os dias. Não existe fórmula mágica. Existe o processo que precisa ser vivenciado. E se enquanto você não estiver disposta a passar pelo processo ser de luz, você não expande, você não avança. Entende, ser de luz? Você precisa ser luz em toda a escuridão que pode estar afligindo a sua vida. Você é luz. Você é luz, então emane a luz onde há trevas, onde há escuridão, onde há medo, onde há dúvida. E essa luz vai fazer com que você expanda, avance, prospere. Ele continua assim, ó. Deus Pai tem promessas para cumprir em você e por meio de você. Mas para acessá-las é necessário tirar o foco do natural. E a partir de hoje, amplie a sua visão. Busque a porção que o Pai tem para derramar em sua vida. E simplesmente creia. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, vai acontecer na sua vida. Mas entenda, ser de luz, entenda. Você precisa se movimentar. Você precisa avançar. Você precisa crer, principalmente em você, para que você possa expandir a sua mente, para que você possa renovar a sua mente todos os dias. Você é a principal engrenagem. Você é a principal chave da sua vida. Você é a principal engrenagem que gira para que as coisas ao seu redor venham a acontecer. Entenda isso de uma vez por todas e você vai ter a sua vida transformada. Transformada, ser de luz. É isso. Entende? Para você viver as promessas, você precisa acreditar. Os céus já estão abertos. Basta que você decida passar pelos processos para alcançar aquilo que já está preparado para você. Tá certo? Você precisa passar pelos processos para que você expanda, para que você aprenda, para que você evolua.
As bênçãos já estão lá, separadas para você. Você só precisa crer. Mesmo que você ainda não esteja enxergando, mesmo que você ainda não esteja vendo, elas estão lá. Decida hoje passar pelos processos para que você possa avançar e prosperar todos os dias da sua vida. Tá certo? É isso aí, pessoal. Comenta aqui, promessa. Amplie a sua visão. Se você não deu like, dê o like. Compartilha com pelo menos uma pessoa. Ativa o sininho se você ainda não é inscrito no canal. Tá certo? Tamo junto. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.